Olá pessoal, tudo bem? Seguinte, o nosso assunto de hoje, eu vou fazer uma pergunta para você. Quando você divulga uma vaga, seja a vaga que for para o seu supermercado, você recebe muitos currículos, uma quantidade imensa que fica até difícil você conseguir selecionar, triar quais são os melhores para que você consiga fazer uma entrevista, ou você recebe pouquíssimos, que é tão difícil você conseguir extrair pessoas para entrevista. Então, volume ou sem volume. Eu vou falar para vocês uma situação que eu vivenciei aí esta semana, que foi muito interessante. O que eu percebi? Vários supermercados estão passando por isso. Fui conversar com a pessoa do RH e ela me falou o seguinte: Cleia, tem vagas que eu fico 3 a 5 dias para conseguir candidatos para daí eu começar o processo seletivo. E mais, o gerente chega e diz assim: eu preciso dessa vaga para ontem. Eu falei, mas como assim para ontem? É porque saiu, não tem pessoas, o gerente pressionando, o dono da empresa pressionando, o pessoal do setor dizendo que precisa de pessoa. Eu falei assim, mas é muito tempo que você está. Deixa eu fazer uma verificação desse processo, como que você está fazendo. Quando eu fui ver, eu levei um susto. Primeiro, número de canais de divulgação da vaga. Divulgando Facebook, Instagram, página da empresa, no site, porque eles têm lá toda a parte de sites, que eles têm o banco de talentos. Mais um outro canal de divulgação da internet. Fazendo as contas aí, ela estava com 5 canais de divulgação da vaga. Primeiro, gente, o que acontece você olhando de fora isso? Eu entendo que ela queria volume de pessoas para conseguir atrair mais candidatos mais rápido, para daí conseguir fazer as entrevistas. Mas o que acontece? Primeira questão que acontece aí, se você tem todos esses canais de divulgação, primeiro que você não consegue dar conta. Como que você vai verificar todos os canais? Como que você vai dar devolutiva para o candidato? Cada meio de divulgação, ela traz uma mensagem diferente. Depois, pessoas cobrando você, ligando para a empresa, querendo saber se a vaga já fechou, as pessoas ocupando as redes sociais lá, Facebook, Instagram, perguntando se aquela vaga está em aberto, se não está em aberto, dando trabalho lá para quem faz esse gerenciamento. O teu site, por vezes, quando você tem lá o trabalho conosco, também com várias pessoas que não são adequadas ao perfil. Sério, levei um susto. E falo para você, vários supermercados estão seguindo esse processo. Por quê? Medo de ficar sem volume de candidato, então começa a disparar para tudo quanto é lado. Você está vivenciando isso daí, você passa por isso, você diz assim, mas eu tenho que atrair gente, eu tenho que trazer gente para conseguir entrevista, para conseguir selecionar. Então, olha, o que eu percebo, o que eu vou contar para vocês, qual que é a experiência. O que eu fiz? Orientei o trabalho dela. Fazer da seguinte forma: primeiro de tudo, caprichar muito no descritivo da vaga. Por quê, gente? Nós temos que selecionar, nós temos que atrair, na verdade, pessoas que sejam interesse para aquela vaga, tá? Então, nós formamos um descritivo como? Você tem que colocar, você pode fazer em aberto, colocando o nome da empresa, ou não colocando o nome da empresa. O que acontece se você coloca o nome da empresa? Você atrai muito público dentro da tua loja, telefone que as pessoas ficam ligando, as pessoas se descobrem nas redes sociais e ficam atrás de você. Se você faz essa vaga anônima, sem dizer qual é a empresa, em alguns caminhos, quando você tem massa de pessoas interessadas, é interessante você fazer a vaga anônima, tá? Ok, colocando o nome ou, por exemplo, assim, nessa vaga nós resolvemos fazer em anônimo, sem colocar o nome da empresa. Só que nós colocamos ali, setor de supermercado para trabalhar como cozinheiro em restaurante, tá? Que dentro do supermercado tem um restaurante. Nós colocamos assim a definição da vaga para a pessoa entender. Então, quem olhar lá e diz assim, eu não quero trabalhar em supermercado, eu não quero trabalhar na parte de restaurante. Então, a pessoa ela nem se candidata a essa vaga. Aí, nós já temos o primeiro descritivo que faz aquele filtro da pessoa. Depois, nós colocamos o bairro. Por quê? O bairro, eu vou chutar aí. Por exemplo, se a pessoa mora na Zona Norte, para ela atravessar da Zona Sul, tem determinados pontos
que é fácil a pessoa se locomover. Agora, você sabe que tem determinados pontos de onde a pessoa mora que fica muito difícil a locomoção dela. O tempo que ela vai gastar de transporte, para ela, não é válido. Aí também já filtra, a pessoa diz assim, realmente, eu vou me candidatar porque essa vaga eu consigo chegar até esse local. Então você tem que colocar o tipo da empresa ou o nome da empresa, colocar qual que é o bairro da empresa, colocar qual que é o horário de trabalho. Eu sei que por vezes você diz assim, Cleia, eu não tenho como colocar, porque pode ser que a pessoa fique no primeiro turno, pode ser que a pessoa fique no segundo turno. Ou você coloca da seguinte forma, primeiro turno de tal a tal horário, segundo turno de tal a tal horário, ok? Colocou o horário. Uma coisa que nós temos o hábito é de não colocar por vezes o salário. Mas eu digo para vocês, gente, se você puder colocar o salário, melhor. Por quê? O salário também filtra. Vamos supor assim, a pessoa diz assim, eu tinha lá um salário anterior que eu ganhava R$ 4.500 e eu quero manter esse nível de R$ 4.500. Você oferece ali uma vaga por R$ 1.200, a pessoa vai olhar e ela que vai se determinar e vai dizer assim, ok, eu aceito essa vaga. Ou a pessoa olha e diz, não, não é isso, eu vou procurar uma outra vaga. Então, quando você vai fazendo um alinhamento, um descritivo da vaga, você vai filtrando e as pessoas que elas são do interesse, elas te procuram. Talvez você me diga assim, Cleia, ninguém lê descritivo de vaga. Digo para você, algumas pessoas realmente não leem, mas a grande parte das pessoas, elas leem sim, tá? Só que o que elas vão ler primeiro? Aquilo que interessa para elas. Você colocou isso daí, coloca o salário, se puder, senão você coloca lá compatível ou em aberto. Você coloca horário, salário, qual que é o bairro, quais são as funções e faz uma pergunta-chave para a pessoa. Você já trabalhou nesse setor? Já trabalhou em restaurante? Sim ou não, tá? Porque o que acontece? A pessoa ela tem que pensar, sim, eu trabalhei. Não, eu não trabalhei. Algumas pessoas, mesmo não tendo trabalhado, elas se arriscam e elas mandam o currículo delas ou elas fazem o cadastro. Só que como você fez essa descrição totalmente detalhada da vaga, totalmente pensada da vaga, você vai atrair público que tem interesse para aquela vaga. Uma dica muito legal que eu fiz com essa moça, que ela estava com as vagas em aberto, eu falei assim, vamos pela OLX fazer o cadastro? A OLX é um site que você pode publicar anúncio para vender qualquer coisa, mas lá também tem uma parte de vagas. Daí você vai me dizer assim, Cleia, já tentei pela OLX e não deu certo, não funcionou porque veio muita gente. Todos os instrumentos que você faz para triar pessoas, candidatos para atrair para você, funcionam, gente. O jeito que nós fazemos é que, por vezes, está errado. Se você faz do jeito certo, funciona e funciona muito bem. Colocamos essa vaga no LX, primeiro, com o título bem certinho lá em cima. Então, o título era cozinheiro, entre parênteses, supermercado, restaurante, com experiência. O título ele ficou longo, mas a pessoa, a hora que ela entra no título, ela já consegue entender. Então assim, o LX ela vai mostrar parte do título, mas a pessoa consegue ler, porque tem alguns cadastros de sites que nós fazemos, que nós temos que fazer o que o site determina de vaga. Nós não temos opção de colocar uma vaga específica nossa, né? Você sabe disso. Mas a OLX, nesse caso, por enquanto, ela tem essa permissão aí, essa possibilidade. Colocou, daí foi colocado assim, leia com muita atenção. Você terá que preencher um cadastro, envie via OLX. Então ficou claro para a pessoa o que ela teria que fazer. Todo o descritivo, qual que era o nome da empresa, né? Estava assim, o tipo da empresa, qual que era o bairro, qual que era o horário, qual que era o salário, quais as principais atividades da pessoa. Fechou esse bloquinho e faça bem separado os blocos, gente. Quando a gente divulga a vaga, a gente às vezes quer fazer texto corrido, tá? Aquele texto corrido, nós sabemos que algumas pessoas têm dificuldade de leitura, tá? Por falta mesmo, às vezes, assim, de algumas pessoas da escolaridade, algumas pessoas o aparelho do celular não facilita quando você faz uma redação corrida. O que eu sempre faço? Eu coloco assim um marcador e daí eu coloco a informação. Coloco o marcador e a informação.
bem separada, bem visível. Eu coloco lá, nome da empresa, 2 pontos, coloco lá bairro, 2 pontos e coloco o que que é. Por quê? Fica bem delimitado para a pessoa por bloco de informações. Sem excesso de informação, lá no descritivo das principais atividades da pessoa, não adianta você colocar 1 milhão de coisas. Coloca aquilo que é o principal para a tarefa. Terminou, então tem o primeiro bloco, que é a leia com atenção e o que que a pessoa vai ter que fazer. O segundo bloco, que são as informações da empresa. Agora você vai para o terceiro bloco dentro do descritivo ali. Qual que é esse terceiro bloco que você vai fazer? Você coloca assim, preencha o cadastro com muita atenção. Por quê? Porque a pessoa tem que se antenar. Você coloca lá, número 1, nome. Número 2, telefone. Pode colocar até entre parênteses lá, WhatsApp. Número 3, bairro. Número 4, idade. Número 5, pode ser até que se coloque, sei lá, último salário. Você que vai verificar se isso é importante ou não para você. Depois, outro ponto de pergunta. Você tem experiência em supermercado? E coloca lá, sim e não. Como se a pessoa tivesse que preencher um X. Porque a pessoa vai dar um jeito de marcar. Quanto tempo você trabalhou? Daí a pessoa escreve lá. Então você coloca perguntas. Essas perguntas, elas vão te direcionar para saber se você vai chamar a pessoa ou não. Ao final, você pode colocar mais alguma observação. Entraremos em contato somente com os candidatos que preencherem no momento o perfil. E lógico, a gente sempre encerra com agradecimento, algo simpático para a pessoa, desejando uma boa sorte. Afinal, o candidato, ele se propôs a trabalhar na sua empresa, se propôs a ter interesse. A pessoa, quando ela procura emprego, ela está ansiosa, às vezes ela está com dificuldades financeiras. Nós temos também que nos colocar do lado de lá da pessoa. O que aconteceu nessa vaga que eu estou falando? Recebemos aí, o LX você coloca a vaga e ela tem um tempo para o cadastramento dessa vaga, né? Então, sei lá, acho que é 1 hora, 2 horas ali libera. Liberou a vaga, vieram aí 180 pessoas, 180, gente, 180 pessoas interessadas na vaga. Nesse período aí, sei lá, pouquíssimo período, pouquíssimo. Foi menos de foi de manhã à tarde lá, em curtíssimo espaço de tempo. Então, essas pessoas interessadas, o que foi feito? Gente, você não vai olhar tudo lá pelo chat, lá você não vai olhar tudo. Você só olha as pessoas que responderam o cadastro. Daí você diz assim, mas Cleia, pode ser que eu perca pessoas. Gente, mas se a pessoa não conseguiu nem preencher o cadastro, não conseguiu ler uma informação, o que ela vai fazer lá na tua padaria, lá no teu açougue, na tua reposição, na tua frente de caixa, se ela não consegue nem fazer uma informação básica? Se ela está na internet, é porque ela tem competência de leitura e ela consegue acessar aquelas informações. Se ela não preencheu o cadastro, é porque ela já se mostra assim que ela está se candidatando para tudo quanto é vaga. E como ela leu o que era, todas as informações, ela teve que ter um trabalho, porque tem gente, vou falar bem sinceramente, tem pessoas que dizem assim, é muito trabalho ficar preenchendo esse negócio, nem vou preencher isso, e desiste. Se a pessoa não consegue nem participar de um processo seletivo, quem dirá quando ela estiver lá com você na tua área de trabalho fazendo, ok? O que essa moça fez do RH? Ela pegou só as pessoas que fizeram o cadastro, que preencheram o cadastro. Gente, daí a pessoa não precisa olhar currículo, não precisa fazer nada disso, tá? É uma vaga que nós tínhamos todo um perfil desenhado daquilo que nós queríamos para a vaga. Ela olhou, foi olhando, falou, essa pessoa agora não é a pessoa, por exemplo, lá, tem uma menina 15 anos de idade, diz assim, eu tenho 15 anos de idade, por favor, eu quero o meu primeiro emprego, você pode me dar uma chance, porque eu sou, sabe aquele discurso todo que com razão, eu entendo que as pessoas fazem para nos convencer a contratá-las. Gente, naquele momento você não tem como dar a vaga para aquela pessoa, e ficou muito claro ali na descrição que você só entraria em contato com quem preenchesse o cadastro e quem fosse correspondente àquela vaga que se precisa. Então a pessoa, na cabeça dela, ela vai entender que se você não a chamou, é porque ela não preencheu ali aqueles requisitos. Mas tem gente que tenta, na verdade, tem gente que fala assim, mas eu vou tentar do mesmo jeito. O que ela fez? Essa moça que trabalha no RH. Ela foi vendo o cadastro das pessoas, olhando o cadastro das pessoas. Por esse cadastro, nós fizemos uma mensagem padrão. Essa mensagem padrão dizia lá, entrevista. Daí também, gente, o descritivo, isso que eu falo para você.
As pessoas de RH, elas erram no descritivo. Sabe qual que é a dica que eu tenho para você, para ver se você está errando no descritivo? Toda vez que você recebe ligação, que você recebe gente fazendo pergunta e que você recebe, porque assim, é teu tempo, tá? Então vamos supor assim, se uma pessoa mandou e-mail para você, se uma pessoa descobriu pelo WhatsApp, se uma pessoa entrou na página e falou assim, olha, aquela vaga que você anunciou funciona assim, assim, assim. Sinal que uma parte aí, o descritivo ele não foi claro, tá? Porque se o descritivo é claro, a pessoa se candidata por ali, a pessoa tem todas as informações. Daí você me diz, ai, Cléia, mas tem gente que não lê mesmo e que a pessoa esquece de ler, não vê, não presta atenção direito e fica aqui nesse tempo com a gente querendo forçar para ser contratado. Ok, gente, só que é mínimo, a gente diminui. O nosso trabalho de RH a gente diminui de pessoas nos procurando quando a gente escreve bem. Então, qual que é a outra etapa? Nós fizemos um descritivo bem certinho do que era a entrevista. É isso que o selecionador erra. Para vocês terem uma ideia, como que eu coloco lá? Eu vou chutar aí uma data, tá, gente? Não sei, vou chutar uma data. Por exemplo, dia 15, eu coloco lá, dia 15, e daí coloco entre parênteses, quarta-feira. É importante, gente, você tem que colocar a data e o dia da semana, porque senão a pessoa se confunde. Ela fica, ah, será que é? Você sabe, gente, que nós lidamos aí com uma série de pessoas aí. Pessoas que são bem rápidas, bem esclarecidas para a leitura, e pessoas que por vezes, ou porque ela está ansiosa, ou porque o nível de escolaridade dela, sei lá, a gente nunca pode julgar o outro o que acontece do lado de lá. Não é verdade? A gente às vezes fala assim, ah, porque esse povo não lê. Não é bem isso, gente. A gente não sabe o que a pessoa passa lá do outro lado, lá essa ansiedade para conseguir essa vaga. Por isso essa descrição. Entrevista, na data tal, horário tal, local. O que eu faço quando a pessoa precisa vir de ônibus? Colocamos lá na vaga. Opção de ônibus 1. Daí tem toda a opção do caminho que a pessoa faz. Daí você diz assim, mas Cleia, a pessoa que procura na internet, ela que saiba. Gente, veja uma coisa, quando você deixa em aberto e você não diz como chega ao local, tem algumas pessoas que, por incrível que pareça, ou elas têm preguiça, ou elas não sabem. Sério, gente, a gente nunca pode julgar o lado de lá, a gente não sabe. Elas não sabem como procurar o endereço, o que elas fazem? Elas ligam para a empresa, elas vão atrás de você, tem gente que descobre o WhatsApp da gente, tem gente que descobre, se duvidar, tem gente que descobre até onde te mora para vir para trazer o currículo para a gente contratar, não é verdade? Você sabe disso que eu tô falando. Ok. Tem todo esse descritivo. Opção de ônibus 1, desce em tal lugar, vai em tal lugar, não sei o que lá. E tudo em blocos, gente. Bem trabalhadinho, bem escrito em blocos. Tem todas as informações. Esses tempos eu fiz uma que eu não coloquei o nome da pessoa, falar com. E daí era uma série de gente. Mas escuta, quando eu chegar aí eu tenho que falar com quem? Quando eu chegar aí eu falo... Eu falei, meu Deus, tá bom. A responsabilidade não é da outra pessoa, ela tá ansiosa, ela quer saber todos os detalhes, ela tá no direito dela, tá? Se eu fosse para algum lugar com uma entrevista, eu também ia querer saber o nome da pessoa que eu falo. Falar com. Qual que é a dica, gente? É o seguinte, toda vez que você começa a receber muita pergunta das pessoas, é porque você não desenhou bem o descritivo, tá? Essas perguntas que você recebe, não é culpa das pessoas porque elas não leem, porque elas não sabem. A responsabilidade é tua, você que não fez o descritivo correto. Quando a gente começa a trabalhar nesse descritivo, a gente vê que as pessoas nos procuram menos, a gente tem mais tempo de nos concentrarmos naquilo que é a nossa função, tá? A gente não vai gastar tempo respondendo para a pessoa que ônibus que pega, como que chega, com quem que fala, o que acontece. Fez todo aquele descritivo da entrevista, depois no final ainda coloca lá alguma observação, alguma coisa que seja relevante. Às vezes eu até coloco de volta lá, qual que é a vaga que a pessoa está se candidatando, o que é, qual que é o horário, bem sucintamente ali. Porque a pessoa se candidata tanto que ela esquece de ir lá voltar a olhar na vaga. Então assim, gente, o quanto mais você puder se jogar do lado de lá da pessoa, entender a cabeça dela, para você conseguir fazer isso daí, ok, mais tempo você ganha. Faz sentido isso para vocês, assim, que o nosso objetivo enquanto RH é ganhar tempo e ter pessoas melhores para que a gente consiga ter mais resultado? Ok. Então, dessa vaga aí foram mais ou menos 180 pessoas, agora tem mais, assim, mas o quente mesmo foram as 180 pessoas.
180 pessoas, dessas 180 pessoas foram chamadas, acho que 20, não chegou a 30, quase 30, não recordo o número para falar para vocês agora aqui. Quase 30 pessoas. Você fala, gente, mas é muito 30. Não é, gente, não é, tá? Por quê? Foi um pouco, deve ter sido, sei lá, 27, eu não quero falar o número, senão vou falar coisa errada para vocês aqui. Mas quase 30, tá? Então, o que aconteceu? Você chama um número maior porque você sabe que tem um monte de gente que não vem. Ah, tá, bem importante fazer o seguinte. Uma pergunta final que eu sempre coloco é o seguinte. Você confirma a presença na entrevista? Você confirma a sua vinda à entrevista? E daí eu coloco lá, sim e não. Porque daí a pessoa já responde e diz assim, sim. Então a pessoa se compromete a ir, tá? E se a pessoa não for, ela escreve lá, porque eu não posso, não sei o que lá, pode reagendar, alguma coisa assim. Então aí, quando você faz a pergunta, você cria também na pessoa um compromisso com a pessoa, ok? Certo. Fazendo isso, dessa entrevista, das quase 30 que ela mandou, não lembro quantas, no dia da entrevista vieram 14 pessoas, 14, tá? Então, você veja uma coisa, dá quase metade, né, se a gente for considerar aí. Vieram 14 pessoas. Então, olha o filtro que nós fizemos e muito rápido, gente, muito rápido. Olha a agilidade. Então, era processo aí que ela levava 3, 4 dias para fazer esse processo. Nós enxugamos isso daí muito reduzido e com qualidade de pessoas. Então, 180 pessoas, né? Vamos lá. 180 pessoas, de 180 pessoas, nós fomos aí para 30 aí, vamos chutar 30 para o processo seletivo e 14 para entrevista, aliás, chamados para entrevista, e 14 para entrevista de seleção, tá? Dessas 14 pessoas, foram selecionadas aí 3 pessoas com potencial muito grande, sério, gente, com potencial maravilhoso. As outras, potencial mediano, e nessa filtragem aí, 2 que realmente não tinham condições, assim, por questões aí que não era, estava totalmente fora do perfil, tá? Não tinha, elas responderam uma coisa, mas não era aquilo, assim, estavam fora. Mas você veja uma coisa, rapidamente conseguimos aí 3 pessoas excelentes para o trabalho. Uma pessoa já está em área aí fazendo o trabalho, aí já iniciou o trabalho. Lógico, gente, agora tem processo de integração, tem processo de avaliação, tem acompanhamento, tem uma série de coisas. O que eu estou contando para vocês aqui é essa parte de atração, de triagem. Para quê? Para que você consiga fazer um processo mais efetivo. De nada adianta você fazer um processo que você tenha 300, 400 pessoas e você não consiga chamar todo mundo e fique aí uma semana aí gastando e não consiga aí trazer o número de pessoas. Então, olha que rápido, que prático que foi e a qualidade que nós tivemos de resultado. Daí talvez você me diga assim, Cleia, mas aqui não funciona o LX. Gente, não estou falando da plataforma, o LX ou qualquer outra. Pode ser teu Facebook, pode ser teu Instagram, pode ser a ferramenta que você tiver. Qual que é a grande dica que eu deixo para vocês e que eu vejo que o pessoal de RH erra muito, muito mesmo? Se ficar isso na cabeça de vocês, a descrição da vaga. Quanto mais eu descrever de uma forma sucinta, de uma forma lógica, com marcadores, para a pessoa ter ciência, porque a pessoa também escolhe a empresa, não é? Nós escolhemos a pessoa, mas antes disso a pessoa também escolhe trabalhar conosco. Mais redondinho esse processo, rápido esse processo. Talvez você me diga assim, Cleia, mas aí você tem um volume aí, nossa, como que eu vou conseguir esse volume de pessoas? Gente, eu dei um exemplo específico, porque é uma vaga. Você sabe, trabalhar aí com cozinheiro é uma vaga que o número de profissionais aí é grande. Lógico que açougueiro, se você me perguntar assim, tá, Cleia, mesmo meu açougue, o que eu faço para contratar para o meu açougue? Eu não tenho esse volume. Não tem, é diferente, é outro processo. Eu posso depois, aí, gente, agora eu não consigo falar todas as etapas. Eu estou falando um processo do que aconteceu, que é quando tem um volume muito grande de pessoas, quais são os caminhos que você pode seguir. Hoje eu falei aí de atração de pessoas para você chegar lá com essas pessoas. Depois da entrevista, são outras etapas.
Então eu fiz todo um desenho com você, de 180 pessoas para 30 pessoas, para 14 pessoas, para 3 pessoas e para uma pessoa trabalhando com você. Rápido, 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 rápido. É isso que você quer? É um dos caminhos. Estratégia. Qual que é o meu grande objetivo com vocês, pessoal? É criar, junto com vocês, estratégia para que você tenha um RH que dê resultado. É isso aí. Pessoal, me procure aí nas redes sociais, aí, Cleia Soares, que eu tenho aí esse material para RH que eu tenho o maior prazer de compartilhar com vocês e de mostrar quais são as possibilidades. Agora, aqui nos comentários aí, escreva o que você está fazendo aí nesse processo para atrair pessoas para você, para trabalhar com você. Escreva aí nos comentários aí o que está acontecendo, como que você está trabalhando isso. É isso aí, pessoal. Beijo para todo mundo, até. Tchau.